Olá, o que é Natal para você? Depois de tantos anos, de tantas décadas, de tantos séculos celebrando esta data, me parece que o conteúdo ou o real significado do Natal vem se perdendo ao longo dos séculos, ao longo do tempo. Até porque tudo que nós fazemos de forma repetida pode sim ser tendencioso ao desgaste e nós passamos a tomar por comum algo que é tremendamente sagrado, especial, diferente. O Natal é algo extraordinário, mas por conta da rotina em torno desta data, ao longo das décadas e séculos, passamos a tomar isso como algo comum. E certamente no mundo capitalista, o Natal foi capturado como uma opção de lucrar, e lucrar muito. É uma das datas que mais aquece o mercado. O comércio fica, na verdade, numa expectativa muito elevada em relação a esta data. Existem outras datas também, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, mas o Natal é fenomenal. Certamente é uma boa oportunidade que muitos encontram para ganhar dinheiro. E certamente isto não é em si um problema, mas o maior problema é quando nós tomamos isto como a referência do que é Natal. Natal é muito mais do que aquilo que o mercado diz, do que aquilo que o comércio diz, do que aquilo que no senso comum aparece como sendo Natal. Natal é mais do que festa, é mais do que comida, mais do que mesa farta, é mais do que família reunida, é mais do que vender presentes ou comprar e dar presentes. Natal é muito mais do que isto. E existem vários significados do Natal. Certamente o Natal faz alusão ao nascimento de Jesus, faz alusão a essa presença de Deus na terra. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nos amou, se deu por nós, caminhou em nosso meio com um objetivo maior, que era nos salvar, perdoando os nossos pecados, justificando-nos diante do Pai, nos reconciliando com o Pai e com a eternidade. Natal é isso, e um pouquinho mais. Mas eu quero falar sobre uma perspectiva muito específica do que é Natal. Eu quero ler com você o texto de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é um texto muito conhecido. João 3,16 talvez seja o texto mais lido, mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada e que extrapola até mesmo o meio cristão. Muitos sabem da existência desse versículo. Lemos aqui João 3,16 a 18. E esse texto ele fala muito sobre o Natal. Nós vamos pensar então sobre uma perspectiva específica, um olhar específico, porque muito que se pode ser dito, falado, estudado sobre Natal, mas eu quero falar sobre um aspecto, que é o amor. E eu quero propor aqui como tema Natal ressignificando amor. Olha só que coisa interessante. Para que Jesus veio ao mundo? Nós já falamos sobre isto parcialmente, quando eu dizia que ele veio para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus e com a eternidade. Mas é muito mais do que isto. Certamente esta é uma parte relevante, porque fala de coisas eternas. No entanto, também é pensar num novo jeito de amar. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele veio nos ensinar muitas coisas, mas ele veio também nos ensinar a amar. Ele veio ressignificar o amor. Quando olhamos para o passado, na origem de tudo, vamos encontrar, por exemplo, Deus criando todas as coisas. E ao criar todas as coisas, ele também deseja criar um homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele cria o homem e também depois deste homem ele cria a mulher. Está ali estabelecido o casamento, depois a família, enfim, dá origem à humanidade. Mas o que nós temos na verdade é uma expressão muito clara: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em outras palavras, fomos criados parecidos com Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus é amor, que Deus é o próprio amor em essência. Deus não tem amor, Deus é amor. É isso que a Bíblia diz. Tanto é que a Bíblia diz que se alguém não ama, também não conhece a Deus. Exatamente por isso, porque Deus é amor. Se Deus é, na sua essência, amor,
e nós fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, então, previamente poderíamos afirmar que todos nós fomos capacitados nesse momento em que Deus implantou em nós parte do seu caráter, fomos capacitados a amar e a amar do jeito certo. No entanto, a Bíblia fala também da queda deste homem. Fala do momento em que este homem vai optar pelo pecado, pela rebelião, pela decisão deliberada de afrontar a Deus, né? Ignorando a palavra, o conselho de Deus. E o que nós temos daí para frente é um coração tomado por um amor estranho, por um amor esquisito, um amor carregado de egoísmo. Tanto é que depois do pecado, Adão e Eva começam a se esconder de Deus e Deus vai procurá-los para uma conversa. E nessa conversa, a Bíblia então deixa bem claro para nós que o coração de Adão e o coração de Eva já haviam sido alterados pelo pecado, de sorte em que eles não pensavam mais coletivamente, mas pensavam individualmente. O egoísmo, ele nasce a partir do momento em que nós temos como foco ou como centro de todas as coisas nós mesmos. Eles tiram Deus do centro e tiram um ou outro do centro, colocando apenas ele, Adão, e apenas ela, Eva, como centro daquela discussão, como centro de tudo. Tanto é que quando o Senhor pergunta para um e para outro o que é que vocês fizeram, Adão vai justificar dizendo, olha, é verdade, eu pequei, mas foi culpa da mulher que tu me deste. E Eva, também por consequência, vai culpar ali a serpente, culpar ali o diabo. Veja só que coisa interessante. Eles passam a ser tomados por um sentimento de profundo egoísmo, cada um defendendo o seu lado, a sua perspectiva, o seu interesse pessoal. Em outras palavras, o pecado fez com que a capacidade do homem de amar pudesse ser subvertida, transformada em egoísmo. E o homem perdeu, por causa do pecado, né, essa capacidade de amar. Não apenas de amar, mas de amar do jeito certo. Uma coisa interessante é que o amor, na sua complexidade, ele está carregado de códigos. Muitos códigos. Por exemplo, o que para você de repente é amor, para o outro pode ser controle. Tem pessoas que amam cuidando demais da vida do outro, né, protegendo demais. E do outro lado, aquele que está sendo protegido, amparado, pode entender aquilo como uma invasão, como um excesso de controle, portanto como um desamor. Então cada um tem um jeito certo de amar. E existem, como eu dizia, muitos códigos para essa palavra complexa que é amor. Mas uma coisa é certa, depois do pecado, todos nós passamos a amar de um jeito atravessado por esse pecado, portanto, pautado em egoísmo, em soberba, em jogos, nós fazemos joguetes o tempo todo de interesses, nós passamos a viver um amor, como eu dizia, estranho, esquisito, porque é um amor que privilegia a si mesmo e não ao outro. No entanto, a Bíblia vai dizer que Cristo nos amou do jeito certo. Olha o que a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai nos amou do jeito certo e Cristo, que se permitiu ser entregue por nós, nos amou do jeito certo. Em outras palavras, o Natal, que é o nascimento de Jesus, é também o privilégio que nós temos, a partir de Cristo, de ressignificar o amor, de reaprender o jeito certo de amar. E qual seria então o jeito certo de amar? O amor que se doa, o amor que se entrega. Não o amor que está pautado na troca, na barganha, no egoísmo, no interesse particular. Não, não é esse amor, mas o amor que se doa, o amor que se entrega. O amor que mais se aproxima desse padrão de amar, que é o amor de Deus, o amor que mais se aproxima é o amor de uma mãe para com o filho. Mas mesmo assim, existem mães que subvertem o amor e não amam mais como deveriam amar, do jeito certo. Eu não sei o que você está pensando nesses dias em que você está organizando a sua casa para reunir sua família e celebrar o Natal. Mas a maior celebração de Natal é quando celebramos o amor. Porque Cristo é, na verdade, o amor de Deus chegando até nós, tomando espaço no planeta, tomando espaço na nossa família, na nossa vida, né? O amor de Deus derramado sobre toda a raça humana. Isso é Natal, o amor de Deus derramado sobre nós. E o Senhor deseja, com o nascimento de Jesus, ressignificar esse amor e nos ajudar a corrigir alguns erros quando nós nos propusemos a amar em algum momento, ou nos propomos a amar nesse momento, agora, hoje. Temos que pensar que existe um código correto para amar, que é o amor da entrega, o amor da rendição, o amor da doação. E a maioria de nós
não amamos assim. Como dizia, os amores que são compartilhados hoje em dia, desde o Éden, são amores pautados no pecado, atravessados pela maldade humana. Portanto, mesmo aquele que acha que ama de forma correta, ainda assim ele está amando de forma equivocada. Vou te dar um exemplo. Quando, por exemplo, um pai ou uma mãe decide amar um filho ou uma filha. Tão logo esse filho ou essa filha decepciona, o amor no coração desse pai e desta mãe sofre algumas alterações. Talvez esse pai, é provável que não, que esse pai e essa mãe não abra mão de amar, mas esse amor agora também está carregado, por exemplo, de frustração, carregado de decepção, de tristeza, porque esse filho decepcionou o pai ou a mãe. É óbvio que a gente recobra as forças e recomeça a amar esse filho, esta filha, mas já foi contagiado por aquela experiência de frustração. Mas não há nada que você faça para frustrar a Deus, não há nada que você faça para decepcionar a Deus, sabe por quê? Porque Deus te conhece, Ele sabe quem você é. Quando Ele decidiu nos amar, enviando Jesus, Ele sabia a quem estava amando. Ele sabia que estava amando a pecadores, a homens e mulheres que cometeriam erros, que cometeriam pecados. E por isso que a Bíblia diz que Ele nos amou com amor eterno e com benignidade Ele nos atraiu. Você deseja celebrar o Natal? Celebre o Natal amando. E não amando apenas os seus, porque amar os seus é também uma forma de amor egoísta. Por que nós amamos nossos filhos mais do que os filhos dos outros? É simples, porque os nossos filhos são nossos, não são dos outros, são nossos. E é comum amar o que é nosso. Nosso filho, nossa casa, nosso marido, nossa esposa, nosso pai, nossa mãe, nosso trabalho, nosso carro e aí por diante. Amar o que é nosso não é amor de doação. Amar de verdade é amar o que é nosso, porque começa assim, mas amar também o que não é nosso, inclusive amar até o inimigo. Que tal você se propor nesse Natal a perdoar as pessoas que te magoaram? Que tal nesse Natal você se propor no coração e levar isso a cabo, de ir ao encontro daquelas pessoas que te feriram, que te machucaram, que te deram prejuízo e lançar sobre elas o perdão de Deus e aprender a olhar para elas com amor, de doação, de entrega? Que tal você perdoar algumas dívidas? Que tal você reconsiderar algumas ofensas? O Natal te chama a atenção para o amor. E Cristo, que é o próprio Natal, esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, deseja, quando habita em nós, ressignificar o amor. Deus deseja mudar o código de amor que está no seu coração. Existem pessoas, por exemplo, que amam presenteando. E existem pessoas que não se sentem amadas quando recebem presentes, sentem-se constrangidas. Existem pessoas que amam com palavras de afirmação, dizendo o valor do outro, e do outro lado a pessoa que recebe essa palavra entende aquilo como uma forma de constrangimento e se sente sem graça com a palavra de afirmação. Então nós vamos perceber que mesmo do jeito positivo, ainda cometemos erros quando o assunto é amar, mas podemos aprender a amar do jeito certo. Faça desse Natal um momento para você ressignificar o amor na sua vida e que você, olhando para Jesus, aprendendo com Ele o jeito certo de amar, possa amar as pessoas, não somente aquelas que estão próximas de você, mas aquelas que também estão distantes. Como eu dizia, que tal se propor a amar até os seus inimigos? Sei que é um grande desafio, mas isto é Natal. Natal é reconciliação, Natal é amor de verdade, Natal é amor que se doa, que reparte. Natal é isso, é Cristo em nós, que nos leva a ressignificar o amor. Deus te abençoe, desejo a você e a toda a sua família um feliz Natal. E já antecipo também desejando a você um feliz 2013, um feliz e abençoado ano novo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.